Então, pessoal, quando nós temos o deslocamento aí, né, que a gente fala, quando o saco gestacional, ele não vai, ele não se prende ao útero, né, nós temos aí um deslocamento de placenta, né, porque o útero, ele vai descolar esse sangramento, né, todo esse sangue que foi irrigado ali para desenvolver o embrião, né? E ele vai liberar esse sangue. Então, a paciente vai ter um deslocamento de placenta. Ou para o deslocamento de placenta, esse saco gestacional, ele não gruda, né? Vamos dizer assim, ao útero, porque ele tem ali uma falta hormonal, né? Então, falta hormônio para essa paciente, né? Então, a gente tem que introduzir o hormônio. O nome do medicamento que a gente utiliza é o Ultragestan, né? Nós temos o Ultragestan na forma de comprimido por via oral, né? E o Ultragestan na forma também vaginal, né? Ele pode ser utilizado nas duas formas aí, tanto comprimido quanto vaginal. Tem alguns médicos que pedem para estar utilizando tanto a via oral quanto a via vaginal, os dois ao mesmo tempo, para ter uma ação mais rápida aí, né? Para a mulher não perder o bebê. O deslocamento de placenta, ele ocorre, né? No primeiro trimestre de gestação. Então, no primeiro trimestre de gestação, a mulher, né, ela fica mais aí predisposta a ter esse deslocamento de placenta. Além do medicamento Ultragestan, também é indicado que a paciente fique, né, de repouso, o tempo todo de repouso, com as pernas para cima, né, para não ter mais deslocamento, para não sangrar mais, né. Então, esses 3 primeiros meses aí, né, que é o primeiro trimestre da gestação da mulher, é mais complicado, né, devido pode ter esses outros tipos de problema, né, de deslocamento de placenta, produção baixa de hormônio. E em questão ao teste de gravidez, nós temos o teste de gravidez que é realizado, que pega aqui na drogaria, né, o teste rápido, e nós temos o de sangue. O que pode acontecer é que você dê negativo no teste aqui da drogaria, porém no de sangue dê positivo. Por quê? Porque pode acontecer da paciente estar com o hormônio baixo. Então, se a paciente estiver aí com o hormônio baixo, né, estiver com baixa hormonal, isso vai ser prejudicial, porque pode ter um deslocamento de placenta. Então, a gente indica que além aí de estar fazendo o teste rápido, se der negativo, tá fazendo também o teste de sangue para ver se vai dar positivo ou não mesmo, para pesquisa aí de beta, né, de beta-HCG, que é o hormônio aí de desenvolvimento do embrião, tá? Então, o deslocamento de placenta, ele é isso. Então, o deslocamento de placenta, ele é isso. Ele é a parte aí quando o saco gestacional, ele não gruda no útero, né, por uma falta de produção hormonal, e aí nós temos aí um sangramento. Pode acontecer um deslocamento de placenta por exercício físico? Pode, tá? Então, por exemplo, a mulher não sabia que estava grávida, porque ela teve aí um corrimento, né, ela ainda não sabia, e ela, por exemplo, pegou um peso, né, pegou um peso, ou caiu, né, ou bateu a barriga. Pode acontecer também por impacto, tá? Então, o deslocamento de placenta, ele pode acontecer tanto por falta de hormônio, como por impacto. No caso do impacto, também é introduzido o Ultragestan para estar aí produzindo mais hormônio, para estar voltando a segurar, né, essa placenta. Nós também, em casos assim graves, os médicos podem internar, né, a paciente, e aí dar o Ultragestan, o hormônio, no caso, pelo sangue endovenoso. Então, já cai ali diretamente no sangue, e o medicamento já tenha início imediato ali de ação, né, caso está em uma situação muito mais grave, tá? Porque não pode, né, se o útero começar a se contrair aí com esse deslocamento de placenta, ele vai mandar embora, né, vai ter um aborto aí, no caso espontâneo, né?
Bruna, por que você está falando um aborto espontâneo? Porque pode acontecer da mulher também querer um aborto. E aí não é um aborto espontâneo, né? Como assim? Então, nós temos algumas mulheres, né, que procuram de forma ilícita, porque o aborto ele não é regularizado aqui no nosso país, né? Ele é ilegal. O único aborto que pode ser realizado no nosso país é o aborto até o terceiro mês de gestação por abuso, né? Então, abuso sexual pode interromper a gestação até os 3 meses. Acima de 3 meses, tem que pedir uma solicitação, entrar na justiça para ver o que o juiz, né, vai determinar. Por quê? Porque eles falam que, né, que após o terceiro mês de gestação, então após o primeiro trimestre de gestação, né, nós já temos um feto, né? Ele deixa aí de ser um embrião e ele passa a ser um feto. Mas nós temos mulheres que não é por abuso, porém elas engravidam, né? Uma gravidez indesejada e elas procuram de forma ilícita. Nós temos um medicamento chamado Citotec. O Citotec é um medicamento abortivo. No nosso país ele é ilegal. Se uma pessoa estiver vendendo o Citotec, por exemplo, é tráfico de droga, né? Então não utiliza esse medicamento, ele é ilegal. Porém, no nosso vizinho aqui, no Paraguai, o Citotec é legalizado. Então ele entra aqui no Brasil facilmente, né? E aí as pessoas, algumas mulheres, têm acesso a esse medicamento. O que esse medicamento faz? Esse medicamento, ele contrai o útero e expulsa o embrião ou o feto, né? Porém, também não é um medicamento barato, né? A pessoa compra lá por comprimido. Já ouvi falar, teve umas meninas, umas mulheres que me falaram que cada comprimido está custando mais em média, mais ou menos R$800, né? E aí eles indicam tomar, depende das semanas que você tá, né? A pessoa que vende indica tomar. Primeiro, que você não sabe o que você tá tomando, tá? Porque ele não tem registro em Anvisa nem nada. Então, quem me garante que lá no Paraguai não falsificaram esse Citotec, né? Então, você não sabe o que você está fazendo uso, o que a mulher está tomando. E segundo, é que ele pode gerar uma hemorragia, né? Então, na hora ali da contração, o paciente pode ter uma hemorragia e aí a mulher vir aí a óbito juntamente, né? Ou ela, o bebê e tudo mais, virar óbito, né? E isso é ilegal, não é utilizado no nosso país, não pode ser utilizado no nosso país de nenhuma forma, né? Então, caso vocês for trabalhar em uma drogaria que faz uso, que faz venda desse medicamento, vaza, tá? Porque caso a polícia bate nesse local, você vai junto como tráfico de droga e ainda formação de quadrilha, né? Então, sai desse local, não trabalhe em lugar que venda esse tipo de medicamento. Eu não vou entrar no mérito se eu sou a favor ou contra ao aborto, tá? Não vou entrar nesse mérito da situação. O que acontece, eu Bruna, acredito que daqui a uns anos vai sim ser legalizado, tá? Porque a gente tem muita indústria, né? Que quer, muita clínica, que quer a legalização do aborto para ganhar dinheiro, né? Porque tem algumas clínicas clandestinas que também não podem, que faz o aborto, né? E eles querem legalizar isso porque eles querem ganhar dinheiro. Porque o que vai acontecer? O Brasil hoje, ele não tem condição, né, de realizar um aborto. O Brasil não tem. Falta medicamento, falta leito de UTI, falta leito de hospital. Então, o Brasil, ele não tem condição nenhuma nesse momento da legalização do aborto, né? Justamente devido aos problemas aí de saúde que o nosso país vem enfrentando. Então, ele não tem, vamos dizer assim, estrutura para ter aí a legalização hoje do aborto, né? Porque, caso for legalizado, por exemplo, hoje o aborto, vai faltar psicólogo, porque no SUS não tem psicólogo, vai faltar psiquiatra para atender pacientes, vai faltar leito, por exemplo, porque é algo invasivo, então pode acontecer de precisar de uma UTI, então não vai ter UTI para essa paciente, né, que vir a precisar de uma UTI. Então entra N fatores aí que o Brasil hoje ele não tem condição. Caso fosse legalizado, o que ia acontecer? Ia surgir várias clínicas de aborto,
né? Iam surgir várias clínicas aí realizando o aborto. E aí, quem que ia fazer esse aborto? Quem tinha dinheiro, quem tem dinheiro, né? Então, quem tem dinheiro para pagar o aborto vai nessa clínica e vai pagar o aborto. A mulher pobre ou a mulher, por exemplo, que mora na rua, ela vai continuar não tendo condição de pagar o aborto, tá? Porque ela vai entrar numa fila, ela vai ter que esperar e tal. Quando chegar a vez dela, às vezes ela já até ganhou um nenê, porque tudo no Brasil é dessa forma. Então eu acho, Bruna, que em vez da gente ficar brigando, discutindo na internet para a legalização do aborto, eu acho que a gente tinha que brigar pela legalização, por exemplo, se a mulher não quer ter filho, de fazer a laqueadura com uma facilidade maior. Ah, Bruna, mas a laqueadura ainda tem uma porcentagem que pode engravidar. Sim, de cada 1 milhão de mulheres, uma engravida, né? Então a gente ia ter muito gravidez indesejada ia ser uma, né? E não várias aí. Então eu acho que a gente deveria brigar pela eu não quero ter filho, você não é obrigada, ninguém é obrigado a ter filho, né? Vai lá, faz a laqueadura e tá tudo certo. Como o homem também poderia fazer, né, a vasectomia. Porque o homem, ele também pode não ter o direito de querer ser pai, né? E aí ele vai lá e ele vai fazer a vasectomia. Porém, depois que você já está gestante, o homem tem a obrigação de ser pai e a mulher tem a obrigação de ser mãe, né? É isso que eu tô falando pra vocês. Ah, Bruna, mas e quando legalizar? Eu, Bruna, por princípios e tudo que eu carrego, eu não faria. Mas eu sei que tem outras pessoas que o Estado é laico, né? Ou seja, não pode ter religião envolvida, né? Que outras pessoas fariam porque elas não acreditam nisso, elas não têm princípios, esses princípios que eu tenho, ela tem outros princípios e ela realizaria na vida dela, né? Então isso eu não posso intrometer na vida de uma outra pessoa. Porém, é isso que eu tô falando pra vocês. Acho que tem coisas muito mais importantes, né? Então, eu acredito que antes aí da legalização do aborto, a gente tem que passar por um processo de modificação muito grande no nosso sistema de saúde, né? Antes da gente. Então, por isso que eu falo para vocês, acredito sim, como eu disse, que vai chegar o momento que vai ser legalizado por causa do valor, né? Tem indústrias aí investindo, clínicas investindo muito dinheiro para legalização do aborto, porque elas querem ganhar dinheiro em cima disso, né? E estão utilizando, né, dessa causa aí, de uma causa feminista para ganhar dinheiro em cima, tá? Infelizmente, a gente sabe que isso acontece, que isso vem acontecendo muito, né? Então, por isso que eu acredito que hoje a gente ainda não estava o país não estava preparado para realizar o aborto, né? O aborto ele tem que ser muito estudado, porque ele pode ocasionar um outro problema, pode ocasionar um problema no útero, pode acontecer um problema psicológico na mulher. Então, não é assim, ir lá fazer um aborto e pronto, né? Não é da mesma forma, por exemplo, eu comprar um sorvete, né? É algo muito importante, algo muito sério que a gente tem aí que, vamos dizer, que discutir, tá? Então, a parte aí do aborto, pessoal, é ilegal no Brasil desde esse momento. Ah, Bruna, e aquela menina que, acho que eu não lembro a idade exata, 13 anos, né? Que engravidou por estupro e tal. E aí é porque ela estava, pessoal, já com 8 meses, né? Quase ali de gestação, 7, 8 meses. O juiz, ele autorizou a retirada, né? Porque a menina, ela não se sentia bem. E aí tinha outras famílias ali, né? Falando que era errado tá tirando. Por que umas famílias falavam que era errado, outros defendiam? O que acontece? A questão do corpo, a partir do momento que a mulher tem a sua primeira menstruação, ela pode sim gerar uma vida, tá? Ela pode ser magra, gorda, qualquer biotipo de corpo, tá? Qualquer biotipo. Ela pode sim gerar uma vida. O que acontece, por exemplo, que às vezes uma menina de 13 anos, ela não tem ali estrutura para ter um parto normal. Então, ela pode ter um outro tipo de parto, né? Uma cesárea. Então, o que eles estavam questionando é que essa criança poderia, por exemplo, ir para uma adoção em vez de ser ali retirada. Porque já era um feto totalmente formado. Então, essa que foi a questão maior aí da briga. Não que a menina deveria cuidar da criança, né?
Uma que uma criança, porque para mim é criança de 13 anos, ainda não tem condição de criar um filho, ainda mais um filho fruto de um estupro, né? De algo que ela foi violentada, né? Porém, o feto ali, ele também não tinha culpa, né, dessa situação, porque o culpado é o agressor, na verdade, é o único culpado e tem que pagar por tudo que fez, que é o agressor. Então, nem a menina e nem o feto, nenhum dos dois tinham aí culpa da situação que estava passando. Então, muita gente alegava isso, né, que essa criança poderia ir para uma adoção em vez de ser retirada, né. Mas envolve muitas outras coisas, né, o juiz, ele achou aí melhor tirar essa criança. Até teve um hospital na cidade dela que não quis realizar o procedimento, porque é um procedimento também arriscado, tá? Ainda mais para uma menina de 13 anos, então você interromper uma gestação quase aí 8 meses é algo grave, né? Que pode gerar também a morte aí de uma menina. Então ela teve que ir, eu acho, se não me engano, para o Rio de Janeiro, que lá os médicos falaram que iam fazer, né? Isso é muito delicado, porque, como eu disse para vocês, envolve várias opiniões. Porém, eu também doaria o meu filho, no caso, né? Se tivesse passado por uma situação dessa, e aí eu faria a doação, né? Porque eu acredito, assim, que realmente estava muito já desenvolvido, né? A criança já estava muito desenvolvida para estar retirando. Porque a menina também podia virar óbito, né? Como ela ficou em UTI, né? Ela foi para UTI e tudo mais. Essa menina tem que ser acompanhada por psiquiatra, psicólogo, por tudo que ela tem aí para ela ser acompanhada, né? Uma por causa do trauma, né? Da questão que ela foi violentada, e outra questão do aborto. Mas é muito complicado, né? Falo que é complicado porque não é com alguém que a gente tem amor. Imagina uma pessoa que tem amor, né? Por essa menina também, né? A avó, no caso ali, a gente não sabia se ela estava ou não envolvida. A mãe dessa menina estava presa, então já é de uma situação muito difícil, né? De uma realidade totalmente diferente de uma realidade que nós vivemos. A gente sempre conversa isso aqui, a gente também sempre fala isso, né? Que a minha realidade é diferente da sua, da onde você está assistindo, né? Então, por isso que a gente vai falar de métodos contraceptivos, tem que ser divulgado, tem que ser falado, tem que ser realizado da forma correta, né? Porque hoje é muito difícil a gente ter um filho, né? É caro, não é fácil a gente ter um filho. E aí a gente vê muitas meninas, né, engravidando, né, e tendo o filho aí. Não que elas não vão criar, Deus me livre, vão sim. Conheço meninas menores de idade, por exemplo, que são melhor mãe do que outras mulheres, por exemplo, né? Porém, é diferente a questão da mentalidade, da responsabilidade, né? Do manter a criança, porque, por exemplo, uma menina de 13 anos, ela não tem nenhuma conta no banco, né? Para poder manter essa criança. Hoje a gente sabe aí que vários pais não assumem as crianças, então a mãe ela tem que bancar de todas as formas, né? Tanto aí ela às vezes não pode trabalhar porque o valor que ela vai gastar para pagar uma babá não compensa, né? Então ela fica em casa, então é preocupante, né? A gente tem que falar de maternidade, a realidade da maternidade, e não romantizar a maternidade como muitas pessoas fazem, tá? Então, agora nos próxima parte, a gente vai ver, vai estudar, pessoal, sobre os métodos contraceptivos, tá bom?